A gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Nesse final de semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve com o Papa Francisco e recebeu a promessa de orações para a paz na Ucrânia. O pontífice também se colocou à disposição para mediar um acordo de paz para a Ucrânia. É hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo. Ele já está com a gente e vai analisar essa visita de Zelensky ao Vaticano. Qual o balanço e qual o impacto dessa agenda? Kawaguchi, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. De fato, no sábado, na verdade, Zelensky fez uma viagem por diversos países europeus, esteve na Itália, esteve no Vaticano, e ele conversou com o Papa. A relação do Zelensky com o Papa, ela não tem sido tão harmoniosa, talvez, quanto o Zelensky quisesse. Por quê? Porque logo no começo da guerra, o Papa fez algumas... Na verdade, os ucranianos queriam que o Papa ficasse do lado da Ucrânia, fosse eventualmente um mediador, mas o que aconteceu foi que o Papa deu algumas declarações dúbias, que lembram até um pouco algumas declarações do nosso presidente Lula. O Papa disse que, de alguma forma, a Ucrânia teria provocado também um pouco a guerra, talvez a Ucrânia, de alguma forma, tivesse provocado a guerra também. Isso lembra muito a colocação do nosso presidente Lula, que disse que a Ucrânia era tão culpada pela guerra quanto a Rússia. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia e não vice-versa. Só que os ucranianos ali, o leste europeu, eles têm uma imagem muito boa da Igreja Católica como mediadora de conflitos. Por exemplo, quando a Polônia ela acabou sendo salva do comunismo, aí, da União Soviética, em grande parte por conta do trabalho do Papa João Paulo II, o Papa Wojtyła, que era polonês. Então, acho que, de alguma forma, os europeus ali, do pessoal do leste europeu, os poloneses, os ucranianos, achavam que talvez o Papa Francisco pudesse ter esse papel de mediação. O que o Papa Francisco prometeu para o Zelensky foi muitas orações. Ele está pedindo pelas vidas ucranianas, pedindo para que a guerra acabe logo, o que não é pouca coisa. Mas já se sabe, já foi divulgado algumas semanas atrás, que o Papa se colocou à disposição para eventualmente mediar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, o que seria uma mediação de peso. Só que ainda não foi divulgado nenhum detalhe sobre como, em que termos seriam essa mediação. A gente sabe que o momento do conflito não é um momento de mediação de paz. Isso porque ambos os lados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles acham que eles podem vencer. Então tem muita coisa para acontecer ainda no campo de batalha antes de se falar em paz. E uma coisa que é interessante se falar, na fé católica, existe um conceito que se fala da infalibilidade do Papa. Então, por exemplo, se o Papa dá uma declaração dessas políticas, ela estaria correta automaticamente pelo princípio da infalibilidade. Mas os teólogos dizem que não é bem assim. O princípio da infalibilidade, que o Papa está sempre certo, é só quando ele fala na salvação dos homens em geral. E aí tem que ser uma declaração que abranja a humanidade inteira. Quando o Papa faz uma declaração política, assim, não se cogita aí o princípio da infalibilidade, que está dentro da crença da fé católica. Então, fazendo aí um balanço para o Zelensky, no fim, foi um bom encontro, foi uma boa visita, aí, porque o Papa acaba prometendo fazer uma espécie de mediação quando for necessária. E depois de visitar o Vaticano, Zelensky foi à Alemanha e à Grã-Bretanha, mas lá ele não recebeu orações e sim armas. Kawaguchi, como avaliar uma viagem que no sábado ele discute a paz e nos 2 dias seguintes fala sobre armamento? Parece uma grande contradição, né, Brown? Porque você tem no momento ele pedindo orações aí para a guerra acabar e no outro você pedindo armas. Talvez o pacote mais significativo tenha vindo do governo da Alemanha. A Alemanha prometeu mais ou menos 3 bilhões de dólares em armas, e aí isso inclui pelo menos 30 tanques Leopard, que são tanques aí de grande poder ofensivo, são blindados pesados,
Também a Alemanha prometeu aí outros tipos de blindados, drones e principalmente munição aí para fazer defesa antiaérea. Ele teve na França também. Na França, a França prometeu carros de combate leves, prometeu blindados aí de infantaria. E depois ele teve no Reino Unido, aí, como a gente vê com o primeiro-ministro Rishi Sunak. E o Sunak, ele prometeu não só, ele já havia prometido algumas semanas atrás enviar os mísseis chamados Storm Shadow, que eles pegam aí uma distância de 250 quilômetros. Então essa foi um grande avanço do ponto de vista da Ucrânia, porque ninguém tinha prometido uma arma tão poderosa antes. E dessa vez o Sunak, ele também prometeu que vai mandar também carros de combate, blindados e principalmente mísseis para defesa antiaérea. Então, ele foi para o Zelensky, do ponto de vista aí militar, é muito importante tudo que ele conseguiu nessa viagem. Ele consegue uma grande quantidade de armamentos que talvez seja aí o necessário para subsidiar a contraofensiva que os ucranianos querem lançar agora no período de verão, inverno aqui no Brasil, para tentar recapturar território que foi invadido pela Rússia. Então, é muito importante nesse ponto, não só, aí, claro, pensando aí do ponto de vista dos ucranianos, não só você ter o apoio político às orações do Papa, mas você também ter meios de fato de se defender da agressão russa. Então, para o Zelensky, foi uma viagem muito positiva. E no final de semana, a Rússia bombardeou a cidade de Ternopil, supostamente por causa de um show de música que acontecia em Liverpool, na Inglaterra. Explica isso pra gente, Kawaguchi, qual a relação entre os dois eventos? Lá na Europa tem uma espécie de um show de calouros que chama Eurovision. É extremamente popular lá na Inglaterra. Lembro quando morava na Inglaterra, trabalhava com jornalismo lá, era muito, muito comum as pessoas se reunirem no fim de semana que tinha o Eurovision para torcer. E essa torcida pelos calouros, pelos grupos musicais, ela nunca era apenas pelo talento desses grupos, mas tinha uma questão geopolítica, uma questão política na história. Então, sempre quem vencia essa competição tinha um caráter aí político, um país que estava se destacando, ou um país, por exemplo, que estava recebendo muitos refugiados, cumprindo um papel muito importante para a Europa, lá e o grupo dele ganhava. No ano passado, quem ganhou foi um grupo ucraniano, chamava Orquestra Kalush. E esse ano tinha quem teria que abrigar, quem teria que ser o país sede do Eurovision teria que ser a Ucrânia, mas como está em guerra não foi possível, então a Grã-Bretanha se ofereceu para sediar. Aconteceu esse fim de semana, no sábado, lá em Liverpool, teve essa grande competição, tinha uma banda ucraniana de música eletrônica, chamava Tvort, e eles concorreram, eles não ganharam, mas eles concorreram, e no sábado, a cidade da onde eles vieram, que é essa Ternopil, tive lá também, uma cidade super pacata, não tinha um componente militar muito grande lá dentro, cidade bem no interiorzão mesmo da Ucrânia, e no dia do contexto, no dia da competição de música, ela foi completamente bombardeada pelos russos, e era a cidade natal dessa banda que estava lá competindo. Então a gente vê aí uma ligação entre a guerra de fato no campo de batalha com a guerra cultural. É muito importante para a Ucrânia, por exemplo, ter uma boa colocação no Eurovision, até para passar a sua mensagem, para ter mais apoio dos países europeus. E os russos, para dar um recado, resolveram bombardear a cidade de onde esses músicos nasceram. O que, é claro, é lamentável, mais uma das atrocidades aí cometidas pela Rússia nessa guerra. Ok, Luiz Kawaguchi, obrigado, como sempre, Kawaguchi, pelas informações todas. Uma boa noite, ótima semana por aí, até amanhã. Boa noite, até amanhã.